Criado em 3 de setembro de 1988, o Museu Histórico de Pinhalzinho é uma instituição pública municipal, vinculada à Secretaria de Educação e Cultura e mantido com os recursos repassados pela Prefeitura de Pinhalzinho. A finalidade do museu é guardar e preservar a memória da comunidade local e regional, representada em fotos, objetos, documentos e depoimentos orais, que representam as experiências do processo de formação do município e da região oeste catarinense. O museu começou porque haviam gincanas escolares, gincanas de clubes de serviço que pediam o caneco de chope mais antigo, o calçado mais antigo, e começou a se juntar esse material sem fazer tomamento, sem fazer catalogação nem nada, simplesmente começou a se acumular material. Então eu me lembro assim que muitos alunos traziam das roças, encontravam pedras, né? Outros traziam coisas aí, professora, o meu nono tem isso, professora, o meu nono tem aquilo. Eu dentro da área de museologia e a Iris Museografia, então ela já aproveitava, entrevistava e assim começou o museu. Eu me lembro assim que quem mais visitava o museu eram pessoas de fora. Elas vinham, né, com uma outra cultura e perguntavam onde é que tem um museu. E aí a gente não dizia nós temos um museu, nós temos um lugar onde nós estamos tentando criar um museu. A gente na época não tinha nada organizado, né? Mas foi aos poucos sendo organizado. Foi um trabalho de catalogação de peças, dando continuidade ao trabalho da Anitta e da Iris. Na época também a gente construiu vamos dizer, uma apostila, que não chegou a ser um livro, foi uma apostila sobre os principais dados econômicos, políticos e sociais do município. Bom, gente, o Museu Histórico de Pinhalzinho, quando eu assumi, então, há 10 anos atrás, ele já tinha uma caminhada de 16 anos. Então, ele já tinha um acervo bem cuidado de imagens, de objetos tridimensionais, que na época eram mais de 300 objetos já tridimensionais que existiam. Ele também tinha um acervo documental bem interessante. Então, a preocupação inicial e o projeto inicial foi de elaborar exposições temáticas. Por que exposições temáticas? Porque haveria todo um processo primeiro de pesquisa, né? Elaborar pesquisa com pessoas da comunidade sobre um determinado tema, poderia ser os brinquedos, as brincadeiras, a colonização, a formação do município. Então, fazer pesquisa com as pessoas, né? Pesquisar, entrevistar elas, usar o acervo tridimensional e as imagens e os documentos para contextualizar aquele tema e comunicar esse tema, então, para a comunidade, por meio das ações educativas, da educação patrimonial que a gente já desenvolvia na época. A gente fazia visitações, né? Não só do Museu de Pinhalzinho, mas outros também, mas a partir do projeto da Casa de Chão Batido, eu comecei a fazer parte mais integrante do Museu de Pinhalzinho, e a partir disso surgiram vários outros convites de participar dos projetos. Estava encerrando meu curso de graduação e vi a possibilidade de juntar conhecimento teórico que eu tive na graduação com a prática. Então nós encontramos esse espaço que está hoje aqui, né, com 2 andares, mais amplo, então só teve a contribuir cada vez mais para a visita dos estudantes, da comunidade e de outros municípios de uma forma geral também. Desde 2006, a instituição tem se destacado no registro e salvaguarda do patrimônio cultural imaterial e da cultura popular do oeste catarinense. Sempre se teve essa vontade, vamos dizer assim, de resgatar, de escrever, de construir alguma coisa para mostrar para a comunidade, né? Hoje é uma outra realidade, é numa condição bem melhor, num tempo bem diferente. E hoje com uma organização. Então esse é um despertar novo que eu acho que através desse incentivo de projetos, incentivo à cultura, diversos incentivos que o governo federal vem dando, que nos leva então a resgatar tudo isso
e mostrar para a sociedade que o museu é diferente, né? Para nós, no sistema, a gente tem referenciado muito o Museu de Pinhalzinho junto às outras unidades museológicas no estado, porque realmente o trabalho tem sido um trabalho de referência, tanto na questão da salvaguarda do acervo, quanto na pesquisa sobre o acervo e na extroversão desse acervo por meio de exposições, materiais audiovisuais, cartilhas informativas, trabalhos de capacitação. A gente vê que as pessoas conhecem hoje. Tu pergunta para as pessoas onde fica o museu, o que tem no museu, o que faz o museu, por que serve o museu, elas sabem dizer. É um espaço inovador. É inovador porque ele consegue articular ao mesmo tempo acervo, consegue trabalhar com pesquisa, consegue fazer de uma forma muito criativa, muito original a comunicação, conhecimento, e consegue aproximar a comunidade, consegue envolver as pessoas. Que o museu ele tem isso, ele precisa ser um espaço de acolhida, um espaço de as pessoas se sentirem em casa, de as pessoas se identificarem, de se reconhecerem. E o Museu de Pinhalzinho faz muito bem esse trabalho. Pessoal, convido vocês então para conhecerem um pouquinho do Museu Histórico de Pinhalzinho, os nossos sonhos, os nossos projetos, das nossas realizações, das nossas conquistas desses últimos 10 anos. E vocês todos fazem parte desse processo e a gente gostaria muito que vocês compreendessem, conhecessem e usufruíssem de todos os materiais que foram elaborados com muito carinho, visando registrar um pouco da nossa história, das memórias e da cultura do nosso município e da região oeste catarinense. O Museu Histórico de Pinhalzinho foi constituindo um acervo que reúne vários temas relacionados à formação do município. São utensílios domésticos, instrumentos de trabalho, coleção de réplicas e acervo arqueológico que foram doados pela comunidade. O acervo reúne aproximadamente 600 peças catalogadas. É você receber o público, principalmente o público escolar, e trabalhar com eles. Trabalhar de uma forma que contemple ao mesmo tempo visitação, conhecimento do acervo de longa duração que nós temos aqui hoje no museu, e atividades voltadas para a história do município e da região. O acervo documental foi constituído a partir de doações da comunidade e reúne relatórios, livros-ata, originais de leis municipais, correspondências, livros, revistas, boletins informativos e outros documentos relacionados ao processo de instalação e emancipação política do município de Pinhalzinho. O museu continua sendo aquele espaço que guarda as coisas antigas, que tem aqui então todo um cuidado com as fotografias, com os documentos, com os objetos tridimensionais que a gente tem, então as peças antigas que as pessoas doaram. O acervo fotográfico reúne imagens que remontam ao processo de colonização e formação do município de Pinhalzinho. Atualmente, este acervo está em processo de identificação, pesquisa e catalogação. Cada pessoa com quem a gente trabalhava, eles também se achavam muito interessantes, assim, eles tinham uma gratificação enorme por eles estarem sendo lembrados, valorizados, e o prazer que eles tinham de estar contando, registrando cada momento, cada fragmento daquela fotografia, daquela memória que a gente estava trabalhando. O acervo de história oral é composto por entrevistas que registram as memórias, as histórias da formação do município e os traços da cultura dos grupos que constituíram Pinhalzinho e a região oeste catarinense. Eles acharam importante que o nosso trabalho fosse vindo até aqui, aquilo que a gente sabe transmitir para eles, e eles vão transmitindo para as pessoas mais novas, E eu achei assim, fiquei muito contente quando eles me procuraram, para a gente ensinar aquele pouco que a gente sabe, A instituição conta também com uma biblioteca onde é possível pesquisar o acervo que pertenceu aos irmãos Gabriel e Miguel Schaff.
Para facilitar o acondicionamento e conservação do acervo, a coleção foi doada ao Museu Histórico de Pinhalzinho. São mais de 2.000 exemplares, tratando dos mais variados temas. O programa de pesquisa nasceu junto com o Museu Histórico de Pinhalzinho. Dentre seus principais objetivos estão registrar a memória do município e seus moradores, salvaguardar a cultura popular e o patrimônio cultural imaterial da localidade e da região oeste catarinense. As pesquisas realizadas pelo museu desde a década de 2000 resultaram em várias ações interessantes. Dentre elas, destaca-se a publicação do livro Retratos, Memórias e Fragmentos da História de Pinhalzinho, além das cartilhas, documentários e exposições elaboradas durante a execução dos projetos. Além de ser voltada para a questão da pesquisa sobre o objeto, sobre a materialidade, ela também, a atuação está muito voltada para a questão do patrimônio imaterial, que ainda a atuação dos museus em Santa Catarina é muito tímida nesse sentido. E o Museu de Pinhalzinho vem se destacando muito nessa questão de fazer o mapeamento e a pesquisa sobre o patrimônio imaterial, sobre as tradições, sobre o saber fazer das pessoas. É um museu que se abre, né? Que ele começou a se embrenhar, digamos assim, né? a se infiltrar, tá? Nos vários segmentos da comunidade, fazendo essas pesquisas, então, principalmente com os mestres de sabedoria popular, com os artesãos, né? Com as benzedeiras, que foi um projeto muito, muito bonito também que foi desenvolvido, e sobre a cultura também cabocla, italiana, daqui a pouco alemã, que a gente vai estar pesquisando também. E isso tudo faz com que o museu realmente tenha se tornado, então, essa instituição dinâmica, né? Que não está restrita só a esse espaço local também, porque ele divulga suas pesquisas e seus projetos e ele acaba envolvendo, né, outros municípios, outras instituições. Então, essa dinâmica, ele vai tecendo essa teia social, digamos assim, e ele foi se infiltrando em vários segmentos e hoje ele tem essa abrangência regional, né? Ele tem também essa felicidade hoje e o meu agradecimento também por estar representando hoje a região oeste de Santa Catarina no Comitê Gestor do Sistema Estadual de Museus. O programa de exposições temáticas existe desde 2005 e tem a finalidade de comunicar os resultados das pesquisas realizadas pelo museu. Seu principal objetivo é aproximar a comunidade da instituição e possibilitar a interação de crianças, jovens, adultos e idosos com as memórias e patrimônios culturais da região. Assim, o museu torna-se um espaço de novidades e um local de produção e socialização dos saberes. São cursos, oficinas, palestras e atividades educativas que estimulam a participação e a troca de saberes entre comunidade e pesquisadores. Alguns projetos que você teve, que se buscou coleções que as pessoas da sociedade tinham e você trouxe para uma exposição, né? E essa exposição vai além de Pinhalzinho, acho que isso que é importante também. Né? A gente sabe que nos projetos que não fica só em Pinhalzinho, ele busca outros museus, outras regiões, né? Como a Casa de Chão Batido, que percorreu o estado, então isso é muito importante, né? O Museu Histórico de Pinhalzinho possui um portfólio de exposições temáticas, projetadas para itinerário de fácil transporte e instalação. Desde agosto de 2009, o programa Museu Vai à Escola desenvolve atividades na rede escolar de Pinhalzinho. Dentre as ações realizadas estão a exibição de filmes e documentários históricos brasileiros, exibição de exposições temáticas
e oficinas temáticas abordando aspectos da história local e regional, memória, patrimônio cultural e cultura brasileira. O programa de formação de multiplicadores passou a ser desenvolvido a partir de 2012, em caráter permanente. Consiste em oficinas destinadas a agentes culturais, professores de todos os níveis de ensino e grupos sociais organizados. A principal finalidade é instrumentalizar profissionais para a continuidade das ações de reconhecimento, valorização e salvaguarda do patrimônio cultural regional. Como pedagoga, vejo um museu que faz parte do educando. Você pode aproximar a escola junto com a instituição museu. Por quê? Porque todos os projetos que são envolvidos, todos os trabalhos realizados, tem tudo a ver com a escola. Então, dá para trabalhar juntos muito bem. A educação patrimonial é parte indissociável dos demais programas desenvolvidos pelo museu. As atividades são estruturadas para atender as diferentes faixas etárias. O principal objetivo é socializar o conhecimento produzido pelo museu e empoderar a comunidade acerca da importância do registro e da preservação do patrimônio cultural. Quanto mais o museu trabalhar com a infância, assim, por exemplo, né, tem que entrosar as salas de aula, os colégios, os jardins. Eu, pelo menos, tenho essa impressão, né? A criança vem para o museu e não só para visitar e ver as peças, o que tem ali de acervo, mas ela deve interagir. O Programa de Conservação de Acervos foi implantado em 2013 e visa manter e preservar os acervos do Museu Histórico de Pinhalzinho. Para tanto, são desenvolvidas ações de catalogação, higienização e acondicionamento dos acervos. Este programa foi estruturado com recursos do projeto Modernização do Museu Histórico de Pinhalzinho, que viabilizou a capacitação da equipe do museu e a aquisição dos materiais e produtos básicos para a conservação de documentos e fotografias. Na última década, o Museu Histórico tem se destacado também na área de elaboração e gestão de projetos socioculturais. O objetivo é registrar, salvaguardar e socializar os saberes, fazeres, costumes e expressões das comunidades que formaram a região oeste catarinense. A maioria dos projetos realizados se desdobrou em novas propostas, numa perspectiva de continuidade de ações, graças ao apoio e parceria das instituições de ensino, centros culturais, secretarias municipais, instituições e grupos socioculturais. Uma questão assim que me preocupava muito na época era em relação à conservação do acervo, a catalogação das fotos, né? E isso me fez na época, para melhorar as condições de infraestrutura do museu, a buscar recursos externos, né? E assim foi que em 2005 a gente encaminhou o primeiro projeto de modernização do Museu Histórico aqui de Pinhalzinho. E conseguimos um recurso então para investir em vitrines, em mobiliários. E foi a partir disso que nós fomos buscando, né, e se qualificando, se aperfeiçoando cada vez mais e conseguindo então recursos de outros editais para complementar as atividades do Museu Histórico de Pinhalzinho. Então hoje ele tem um acervo de documentários, cartilhas, exposições que servem tanto para Pinhalzinho, para o Museu Histórico, para as escolas aqui, para as instituições culturais e sociais do município, né? E também são emprestadas, né, e circulam pela região oeste de Santa Catarina, pelos museus da região oeste. Hoje são mais de uma dúzia de projetos que a gente tem já realizados, né? E em andamento a gente tem também várias pesquisas, né, que estão em andamento, que envolvem o resgate da culinária, né, aqui do município,
e da região, que é o Degustando Saberes. Tem projetos que nós apoiamos, como o Barquinho Amarelo, que faz um resgate da cultura da infância, né, aqui na nossa região. O Arquitetura da Memória também, que é uma iniciativa que fez todo um inventário de casas antigas, de algumas casas antigas que ainda estão conservadas nos municípios aqui, em alguns municípios aqui da nossa região, que é Pinhalzinho, Saudades, São Carlos, Cunhaporã e Camperê. O Folclore na Escola também, que é um projeto apoiado pelo Museu Histórico, que desenvolveu toda uma pesquisa sobre as cantigas, né, as manifestações do folclore, as festas, as tradições relacionadas então ao folclore, a essa sabedoria popular. As ervas do sítio, as benzedeiras, o Registrando Saberes, enfim, nós temos todo um cenário, o Cultura e Saúde, o Pontinho de Cultura. A gente tem todo um material assim, de pesquisa ao longo desses 10 anos que está arquivado aqui no museu, né? Temos documentários, cartilhas, e esse material todo ele serve tanto para o Museu Histórico de Pinhalzinho, como para as instituições, né, que queiram estar emprestando esse material, que hoje a gente tem como público, então, emprestar essas exposições e esses materiais para as escolas, né, para as secretarias de educação, para os museus, para os centros de memória, né, que existem aqui na região. Outros projetos importantes realizados ou apoiados pelo Museu Histórico foram o Cineclube Mais Cultura e o Cineclube Araucária, que ofereceram sessões gratuitas de filmes nacionais, feito à mão os fios e o trançado artesanal, com o intuito de resgatar o artesanato tradicional do oeste catarinense, Palco Sem Viés, com o objetivo de levar um palco itinerante de apresentações culturais aos mais diversos locais, como escolas, hospitais e comunidades do campo, e o Prêmio Darcy Ribeiro, que premiou 15 práticas e ações de educação museal, valorizando o patrimônio cultural e promovendo a sua preservação. O Museu Histórico de Pinhalzinho estabeleceu um diálogo com vários segmentos, com associações, com mestres, com escolas, com alunos, com artistas, com secretarias locais e regionais, com departamentos de cultura, enfim, criou assim uma rede de conversação. E os projetos vieram para dialogar com toda essa rede e para materializar o conhecimento, principalmente dos mestres, dentro da cultura imaterial. E com esse diálogo, com esses trabalhos, com esses projetos, hoje o Museu Histórico ele também tem um acervo muito valioso, muito grande, muito interessante dentro dessa cultura. Então, além de ir buscar esse conhecimento, colher esse conhecimento dos nossos mestres, que foi uma linha de atuação bastante forte nos últimos projetos, produz o conhecimento e devolve esse conhecimento ao social. O Museu de Pinhalzinho ele tem essa característica de ser um polo regional, tem essa característica de ser um articulador entre um passado que também está vivo aqui na nossa região, no nosso meio, e apontar caminhos para que a gente não precise perder as nossas origens, perder as nossas raízes, perder o nosso modo de vida para se desenvolver. O museu é um espaço em que se guarda a memória. Então, para a comunidade isso é importante, que elas podem vir e rever essas memórias delas, tanto tendo objetos, fotografias e outras coisas doadas por essa sociedade mesmo. E isso para mim é importante, que eu acabo tendo contato com a história das pessoas e fazendo parte dessa história. Então, enquanto elas trazem essa história, a gente acaba se inserindo cada vez mais. O museu, eu acho que ele tem que estar permanentemente integrado à comunidade, à escola e à sociedade como um todo.
eu me sinto, parece, em casa. Apesar que às vezes eu encontro com pessoas que eu não conhecia, que nem vocês, eu me sinto em casa, porque parece que são as pessoas tão atrativas. E o museu também, para a gente é uma coisa, uma reserva antiga que a gente guarda isso como recordação daquilo que a gente viveu. Eu, de minha parte, eu só posso elogiar o trabalho de vocês, né? Há 20 anos passados, eu jamais poderia imaginar que hoje Pinhalzinho fosse o que é hoje, no sentido de guardar a memória. Houve um comecinho dentro das condições daquela época que foi sendo aperfeiçoado e chegando até hoje, onde ele está hoje, né? Foi o pontapé inicial dessa parte da cultura, né? Eu tenho muito orgulho disso. Eu gostaria de, em nome da Fundação Catarinense de Cultura, parabenizar a administração municipal e toda a equipe que já passou pelo museu e que atualmente está desenvolvendo os trabalhos aqui do Museu de Pinhalzinho, que realmente tem sido um trabalho de excelência, de qualidade e que serve de referência para as demais instituições aqui no estado de Santa Catarina. As pessoas que cuidam deste ambiente vão a campo buscar muitas vezes histórias, resgatar fatos que estavam lá no fundo do baú e que é trazido para cá, lapidado e colocado de volta à sociedade de uma maneira moderna, de fácil entendimento, mas que se valoriza também o trabalho que esses profissionais fazem de resgatar aquelas histórias que estavam esquecidas. Nesses 10 anos a gente tem muito que comemorar e também muito que agradecer a oportunidade assim, que eu tive em 2005 de assumir essa instituição e também agradecer especialmente todas as pessoas que fizeram parte da gestão municipal, né, todos os colaboradores da instituição, que ao longo desses 10 anos a gente teve a oportunidade de conhecer e partilhar essa gestão da instituição, né, ouvindo as ideias, conhecendo as pessoas e somando aquilo de bom que todos traziam para poder fazer a instituição que ela é hoje e que ela é de vocês, né? Ela retorna para vocês, para a comunidade, para que seja usufruída das mais diversas formas, né? Levando então esse conhecimento da história, da memória, da cultura, né? Dos nossos valores, né? Da nossa fé, da nossa espiritualidade, das nossas formas de lazer. Então é um pouco isso que o museu, né, tem feito nesses últimos anos e que tem como pretensão continuar fazendo ainda por muitos anos.